Veja o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação e por que esse tema, que durante séculos parecia tão distante das famílias cristãs, hoje se tornou parte inevitável das nossas conversas. Nunca antes tantas pessoas pensaram sobre isso com tanta seriedade, e isso acontece porque estamos vivendo uma mudança histórica e cultural muito maior do que percebemos à primeira vista. Em vários países, a cremação já ultrapassou o enterro tradicional como o método mais escolhido, e esse padrão está se espalhando de forma silenciosa e constante. Esse fenômeno levanta inúmeras questões sociais, emocionais, práticas e espirituais, e força muitas famílias cristãs a refletirem sobre algo que antes parecia distante. E se as projeções continuarem como estão, cada vez mais famílias cristãs vão se deparar com essa decisão difícil e delicada. Mas surge a grande pergunta: será que a cremação interfere na ressurreição? Será que, se eu for cremado, Deus ainda pode me ressuscitar? E o que a Bíblia diz, de forma clara, honesta e completa, sobre o que acontece com o corpo após a morte? Essas perguntas mexem com o coração, com a mente e com a fé, especialmente quando pensamos na eternidade e no poder de Deus. Antes de qualquer conclusão rápida, quero que você fique comigo até o final, porque esse assunto é profundo, cheio de nuances e repleto de detalhes que quase ninguém explica direito. A verdade é que muita gente simplesmente repete opiniões sem realmente estudar, e isso gera medo desnecessário. Entender isso pode trazer paz, esperança e clareza para você e para sua família, porque decisões sobre a morte são difíceis, mas ficam muito mais leves quando vêm acompanhadas de conhecimento. Então, eu começo te perguntando: você autorizaria sua própria cremação? Sim ou não? E mais, você autorizaria a cremação de alguém que ama profundamente? Pense nisso enquanto a gente aprofunda tudo aqui, porque essa reflexão vai te acompanhar durante todo o vídeo e talvez até mudar algo dentro de você. E claro, se esse conteúdo te ajudar em qualquer momento, lembre de clicar no botão de gostei, porque isso ajuda demais o canal a levar esse tipo de estudo sério a mais pessoas. Para começarmos com entendimento e não apenas com opiniões, precisamos explicar com cuidado como realmente funciona a cremação, porque muita gente imagina coisas equivocadas, outras fantasiosas e algumas até perturbadoras simplesmente por falta de informação. A falta de conhecimento cria medo, e o medo cria preconceito. Mas a realidade é muito diferente daquilo que se imagina. Entender esse processo ajuda a tirar muito receio desnecessário e a tratar a morte com mais serenidade. A cremação moderna é um procedimento técnico, controlado e muito mais respeitoso do que muitas pessoas pensam, sendo conduzido com protocolos rigorosos e padrões muito elevados. Primeiro, o corpo é preparado de forma semelhante ao que acontece antes de um enterro tradicional. Objetos metálicos como joias, próteses e acessórios são removidos porque não podem ir para o forno porque podem comprometer o procedimento. Depois disso, o corpo é colocado dentro de um caixão simples ou um recipiente especial feito para suportar temperaturas altíssimas. Então começa a parte que mais surpreende quem nunca pesquisou sobre isso. O forno atinge temperaturas que variam geralmente entre 1.600 até 1.800 graus Celsius. Ao contrário do que muitos pensam, o corpo não queima como madeira. Não pega fogo de forma instantânea. O processo é mais científico e progressivo. A pele, músculos e tecidos ressecam e evaporam gradualmente, e isso leva tempo, geralmente de 1h30 a 3 horas, dependendo do peso do corpo, da tecnologia do forno, do nível de umidade, da ventilação e dos protocolos da funerária. É um processo impressionante, mas extremamente controlado, discreto e feito em ambiente totalmente preparado para isso. O que sobra não são cinzas de incêndio comum. O que resta são fragmentos ósseos resistentes, que permaneceram mesmo após altas temperaturas. Esses fragmentos passam por um equipamento chamado cremulador, uma máquina que tritura os ossos cuidadosamente até que virem um pó fino e claro, aquilo que conhecemos popularmente como cinzas. Elas não têm cheiro, não contêm carbono e não contêm restos biológicos reconhecíveis. São, tecnicamente, minerais pulverizados. Isso é importante porque quebra muitos mitos sobre cremação. Depois disso, a família decide se quer enterrar, guardar, colocar em columbário ou até espalhar as cinzas em um local significativo, se permitido pela legislação. Em alguns países, isso tem um simbolismo forte, devolver aquilo que era corpo ao ciclo da natureza, como um retorno à criação.
Em outras culturas, guardar a cinza se tornou uma forma de manter viva a memória e permitir despedidas mais sensíveis, sem a necessidade de sepultamento tradicional. Tudo isso mostra que a cremação é muito menos agressiva e muito mais simbólica e respeitosa do que muitos imaginam, e isso importa muito quando falamos de fé. Mas antes de falarmos de teologia, existe algo muito interessante sobre a história da cremação. Muitas pessoas acreditam que ela é uma invenção moderna, mas isso não é verdade. Registros arqueológicos mostram que povos antigos, como gregos, romanos de diversas culturas do Oriente, utilizavam a cremação como prática comum, por razões que iam desde higiene pública até crenças filosóficas sobre a alma. Para alguns povos, queimar o corpo significava libertar o espírito da matéria. Para outros, era uma forma de impedir que o corpo fosse profanado ou violado por inimigos. Em determinadas civilizações, a cremação era vista como um rito de passagem, um símbolo de travessia entre mundos. Durante séculos, em certas culturas, cremar não tinha qualquer conotação negativa. Ao contrário, era considerado uma honra. Israel, por outro lado, favorecia o enterro, não porque rejeitasse a cremação como pecado, mas por raízes culturais profundas, tradições familiares, vínculos tribais e simbolismos ligados à terra, à ancestralidade e à promessa de Deus. A sepultura familiar representava pertencimento, continuidade e memória. Hoje, por motivos completamente diferentes, falta de espaço, custos, sustentabilidade, mobilidade urbana, mudanças culturais e até influências e tendências globais, a cremação voltou a ser vista como alternativa legítima e muitas vezes necessária. Agora que você entende melhor o processo e o contexto histórico, podemos olhar para o ponto mais importante, o que a Bíblia realmente diz sobre o destino do corpo após a morte. Falar disso exige sensibilidade, porque estamos lidando com luto, fé, vulnerabilidade, memória e esperança. A Bíblia não traz nenhum mandamento proibindo ou ordenando a cremação. O que ela traz são relatos de práticas, princípios espirituais sobre a morte, dignidade e ressurreição. Os exemplos mais comuns são de enterros, como o de Sara, em Gênesis 23, em que Abraão compra uma caverna para sepultá-la, um gesto de honra, amor, compromisso, memória e respeito. José também é embalado, levado ao túmulo ancestral, algo que simboliza sua identidade e sua fé na promessa da terra. Esses episódios mostram cultura, não imposição divina. Eles revelam como as famílias viviam, não uma regra universal que se aplica a todos os tempos e lugares. Por outro lado, a Bíblia registra casos em que corpos foram queimados, geralmente por necessidade, como em 1 Samuel 31. Quando os corpos de Saul e seus filhos estavam mutilados após a batalha e foram cremados pelos homens de Jabes. A intenção ali não foi desonra, ao contrário, foi proteção, respeito e misericórdia diante de circunstâncias trágicas. Em situações extremas, quando o corpo estava deformado, putrefato, mutilado ou exposto, a cremação era um gesto de dignidade, não de desprezo. Também há textos em que o fogo está relacionado ao juízo divino, mas esses são casos específicos, ligados a pecado ou punição, e não à cremação moderna. O fogo aparece como símbolo em dezenas de contextos diferentes: purificação, presença divina, direção do Espírito, juízo e santidade. Misturar tudo isso para criar uma regra universal sobre cremação é um erro de interpretação que ignora contexto, cultura e propósito original dos textos. O que realmente importa teologicamente é a ressurreição. E aí? Sim, a Bíblia é muito clara. O lugar mais importante sobre isso é 1 Coríntios capítulo 15. Ali, Paulo diz que o corpo que morre é como uma semente lançada à terra. E uma semente, antes de se tornar planta, perde sua forma original. O corpo atual é mortal, corruptível e limitado. O corpo ressuscitado será incorruptível, glorioso e espiritual. Em outras palavras, o corpo que Deus vai te dar não depende da integridade do corpo que você teve aqui. Deus não precisa recuperar cada molécula original. Ele não depende do estado físico da matéria. A ressurreição é obra do Espírito, não um processo biológico de remontagem. Além disso, Paulo fala de forma categórica: todos seremos transformados. E essa transformação independe do estado físico do corpo no momento da morte. Nada no texto sugere limitação, dúvida ou condicionamento. A ênfase está no poder absoluto de Deus.
Quando João descreve Jesus chamando Lázaro para fora do túmulo, em João capítulo 11, a mensagem não é preservação, mas poder. Lázaro já cheirava mal, já estava em decomposição avançada, e mesmo assim Jesus ordenou vida. O mesmo se aplica a pessoas que morreram em incêndios, afogamentos, guerras, catástrofes, tragédias naturais ou que simplesmente se decomporam ao longo de décadas ou séculos. Não existe dificuldade para Deus nisso. Ele cria do nada. Ele restaura o pó. Ele revive ossos secos como em Ezequiel capítulo 37. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não há qualquer condição sobre sepultamento, integridade corporal ou método funerário. A única condição é estar em Cristo. É isso que garante a esperança da ressurreição, não a forma como o corpo retornou ao pó. Com isso em mente, surgem as perguntas práticas. Como um cristão deve decidir? Por onde começar? Primeiro, pela consciência. A Bíblia valoriza profundamente a motivação do coração. Se o enterro te traz paz, se o simbolismo da sepultura é importante para a sua fé, então mantenha essa prática. Mas se a cremação, por razões práticas, financeiras, culturais, ambientais ou logísticas, faz mais sentido para você e sua família, isso não diminui sua fé. O mais importante é que a decisão seja tomada com respeito, dignidade e serenidade espiritual. Segundo, converse com sua família. Nada causa mais conflitos no luto do que decisões não conversadas. Ser claro sobre seus desejos evita discussões, mágoas e desentendimentos e permite que quem fica honre sua memória com paz. Terceiro, pense no impacto emocional. Algumas pessoas encontram consolo em visitar um túmulo. Outras acham mais significativo ter as cinzas em um local especial. Outras preferem entregar tudo à natureza. Todas essas escolhas podem expressar fé, desde que feitas com respeito. Quarto, considere o lado prático: custos, legislação, columbários, cemitérios, deslocamento urbano, mobilidade e planejamento. Evitar surpresas ajuda tanto emocionalmente quanto financeiramente e poupa sua família de decisões difíceis em um momento sensível. Por fim, lembre-se, a Bíblia não proíbe a cremação. Ela não diz que a cremação impede a ressurreição. A fé cristã se baseia no poder de Deus, não na integridade dos nossos restos. Deus não depende de cinzas, ossos ou moléculas. A ressurreição é uma promessa e Ele é fiel. Portanto, tome sua decisão com liberdade, responsabilidade e esperança. Que sua vida e sua morte testemunhem sua fé no Deus que transforma, restaura e ressuscita. E lembre-se, a paz da decisão vem quando entendemos que Deus não é limitado por circunstâncias humanas. Ele é soberano sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade. Se este vídeo te ajudou, deixe sua opinião nos comentários com respeito e amor. E se puder, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda muito o canal e faz essa reflexão alcançar mais pessoas. Obrigado por estar aqui e que Deus ilumine suas decisões e te acompanhe em cada passo da sua caminhada.